Meu namorado roubou meu dinheiro e levou outra mulher para tirar férias. Quando eu o confrontei, ele revirou os olhos e disse: Relaxa, você vai superar isso. Os amigos dele zombaram de mim. Um deles me chamou de patética. Mas poucos dias depois, ele estava gritando na minha caixa postal e implorando. Félix e eu estávamos juntos há pouco mais de 3 anos. Não morávamos oficialmente juntos, mas ele ficava na minha casa quase todas as noites, já que o apartamento dele ficava a 40 minutos de carro do trabalho, enquanto o meu ficava a apenas 15 minutos de distância. Conversamos sobre morar juntos, de verdade no ano que vem, quando meu contrato acabasse. Pelo menos, esse era o plano. Nós dois éramos financeiramente medianos. Dividíamos a maioria das despesas quando saíamos, nos revezávamos para pagar as compras, e geralmente, tínhamos o que eu achava ser um arranjo justo. Eu estava economizando há 1 ano e meio para um depósito de segurança, e o primeiro mês de aluguel em um lugar melhor quando nos mudássemos juntos. Não era muito dinheiro, cerca de R$ 2.800, mas representava muitos pequenos sacrifícios. Preparar lanches em vez de comprá-los, pular o Starbucks, assumir alguns turnos extras de fim de semana quando eles estavam disponíveis. Na sexta-feira passada, fui transferir dinheiro da minha poupança para minha conta corrente para cobrir o pagamento do seguro do meu carro. Abri o aplicativo bancário e quase deixei o telefone cair. O saldo da minha conta poupança era de 267, não os 2.800 que deveriam estar lá. Imediatamente pensei que havia algum erro ou que minha conta havia sido hackeada. Liguei para o banco em pânico, e depois de passar pelas perguntas de segurança, o atendente abriu o histórico de transações recentes. Houve um saque de 2.550 3 dias antes. Eu não tinha feito essa retirada. O atendente perguntou se mais alguém tinha acesso à minha conta, e foi aí que meu estômago embrulhou. Felix sabia a senha do meu telefone. Nunca escondi isso dele. Sempre tivemos uma política de telefone aberto. Ele me viu digitar a senha do meu aplicativo bancário antes. Eu nunca pensei que ele faria isso. Agradeci ao atendente do banco e desliguei. Depois, verifiquei os recursos de segurança no aplicativo. A retirada foi feita pessoalmente, em uma agência do outro lado da cidade, usando meu documento de identidade. Exceto pelo fato de que eu não ia àquela agência havia meses. Félix deve ter pegado minha carteira de motorista enquanto eu estava no chuveiro ou dormindo. Tentei ligar para ele, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Mandei uma mensagem perguntando onde ele estava e se poderíamos conversar. Ele respondeu algumas horas depois, dizendo que tinha saído com os amigos e que voltaria amanhã. Algo parecia estranho. Passei a noite me revirando, tentando pensar em alguma explicação além do óbvio. Talvez houvesse uma emergência que ele não tivesse me contado. Talvez estivesse planejando uma surpresa elaborada. No fundo, eu sabia que estava me agarrando a qualquer desculpa. Na manhã seguinte, verifiquei o Instagram dele. Algo que raramente faço, já que ele mal posta. Não havia nada de novo no perfil dele. Mas, ao olhar as histórias do seu amigo André, meu mundo desabou. Lá estava Felix, em uma praia, com o braço em volta de uma garota que eu nunca tinha visto antes. A legenda dizia: segundo dia de férias, vibrações com esses pombinhos. Pombinhos no plural. Rolei para mais histórias de André e vi mais fotos de Félix com essa garota, Jasmine, de acordo com as marcações. Eles estavam em um resort que por coincidência custaria cerca de 2.500 para 2 pessoas. Me senti fisicamente mal. 3 anos juntos. E ele roubou meu dinheiro para levar outra mulher para férias. Fiquei sentada no chão do meu banheiro por horas, alternando entre chorar e me sentir completamente entorpecida. Quando Félix finalmente chegou em casa na noite de domingo, eu estava esperando. Ele entrou como se nada estivesse errado, bronzeado e sorrindo, deixando sua mochila perto da porta. Me cumprimentou casualmente e tentou me beijar, mas eu dei um passo para trás e o confrontei. Onde você realmente estava? No começo, ele tentou continuar com sua história sobre sair com os amigos. Mas, quando mostrei a ele as histórias do Instagram de André, sua expressão mudou completamente. Não para constrangimento ou vergonha, mas para puro aborrecimento. Como se eu o tivesse pego em uma pequena mentira sobre comer o último biscoito. Não por trair todo o nosso relacionamento. Ele nem sequer negou ter pego o dinheiro. Alegou que foi uma coisa de última hora e que Jasmine tinha ganhado ingressos, mas precisava de alguém para ir com ela. Disse que iria me pagar de volta, eventualmente. Como se isso fizesse tudo certo. Quando apontei que ele mal conseguia cobrir sua metade das compras na maioria das semanas,
ele ficou na defensiva. A parte que realmente me chocou foi quando ele tentou minimizar o roubo, dizendo: "Não é como se eu tivesse pegado o dinheiro do seu aluguel. Eu o encarei. Esse era o dinheiro do nosso futuro apartamento. Eu economizei por mais de um ano ele." Teve a audácia de rir e dizer: "Você nunca encontraria nada decente por apenas $800 de qualquer maneira." Quando perguntei se Jasmine era sua namorada, ele hesitou tempo suficiente para que eu soubesse a verdade antes de negar. Ele alegou que ela era apenas uma amiga, mas todos sabemos que amigos não vão juntos para férias românticas na praia. O confronto foi tão desdenhoso. Ele pegou uma cerveja da geladeira e me disse que não queria brigar sobre isso, agindo como se eu tivesse fazendo um grande auê por nada. Quando o chamei de ladrão e traidor, ele me olhou bem nos olhos e disse: "Relaxa, você vai superar isso." Foi quando percebi que isso não era um erro ou um lapso de julgamento único. Esse era quem ele realmente era. Alguém que poderia roubar de mim, me trair e ainda assim me dizer para superar isso, como se eu estivesse sendo irracional. Eu disse a ele para sair do meu apartamento. Ele tentou argumentar, dizendo que seu lugar era longe e que precisava trabalhar de manhã. Respondi que esse era o problema dele e que ele deveria ter pensado nisso antes de roubar meu dinheiro e me trair. Quando ele estava saindo, teve a coragem de resmungar que eu estava sendo impossível e fazendo um grande drama por nada. Sua despedida foi me dizer: "Mantém esse drama aí. Jasmine não agiria assim." Depois que ele foi embora, eu desmoronei no sofá, tremendo. Passei os últimos 2 dias em uma névoa, tentando processar tudo. Eu o bloqueei depois de receber várias mensagens me acusando de exagerar e de precisar me acalmar para que pudéssemos conversar como adultos. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente ontem e hoje. Mal comi. Continuo verificando minha conta bancária, esperando de alguma forma que o dinheiro reapareça. Mesmo sabendo que isso não vai acontecer, não sei o que fazer agora. Parte de mim quer denunciar o roubo à polícia, mas estamos juntos há 3 anos. Apesar de tudo, a ideia de vê-lo preso me deixa doente. Mas então lembro da expressão em seu rosto quando me disse para superar isso. E sinto um tipo diferente de mal-estar. Liguei para o banco novamente esta manhã, mas como ele tinha acesso à minha identidade e sabia minhas senhas, disseram que isso seria considerado uso não autorizado, e não fraude. Minha melhor opção seria prosseguir com isso como uma questão civil. Estou mudando todas as minhas senhas, abrindo uma nova conta bancária e planejando trocar as fechaduras amanhã. Não acho que ele tentaria voltar. Mas eu já não sei mais quem ele é. Então, não posso ter certeza. Nem sei o que estou pedindo aqui. Só precisava desabafar em algum lugar, porque sinto que estou me afogando. Primeira atualização. Primeiro, quero agradecer a todos que comentaram no meu último post. Eu sinceramente não esperava que tantas pessoas respondessem. Ler seus comentários me fez sentir menos louca e sozinha. Várias pessoas pediram uma atualização e, bem, já faz uma semana desde que expulsei Felix do meu apartamento depois de descobrir que ele roubou minhas economias para levar Jasmine para Cancún. Os primeiros dias foram um borrão de choro, falta de apetite e checagens obsessivas no meu telefone. Mesmo tendo bloqueado Félix, continuei pensando que ele encontraria uma maneira de entrar em contato comigo e me dizer que tudo isso era um grande mal-entendido. Voltei ao trabalho na quarta-feira porque não podia me dar ao luxo de perder mais dias. Minha colega percebeu que algo estava errado e perguntou, durante o almoço, se eu estava bem. Dei a ela uma versão resumida da história, e ela ficou apropriadamente horrorizada. Foi uma validação ver a reação chocada de outra pessoa. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Felix. Ele estava mandando mensagem do telefone de seu amigo Maurício. A mensagem era curta. "Precisamos conversar." Não respondi. 1 hora depois, outra mensagem chegou. "Você está sendo infantil. É só dinheiro. Eu disse que vou te pagar de volta." Bloqueei o número de Maurício também. Na quinta-feira, tudo foi relativamente tranquilo. Mas na sexta, as coisas realmente pioraram. Minha amiga Carla me convidou para sair e insistiu que eu precisava sair do meu apartamento. Eu estava relutante, mas concordei. Ela estava certa. Eu estava alternando entre trabalhar e me esconder debaixo dos cobertores assistindo TikTok. Fomos. Há um bar no centro da cidade que tem noites de perguntas e respostas às sextas-feiras. Eu estava começando a me sentir quase normal pela primeira vez na semana, rindo dos palpites terríveis de Carla durante a rodada de música. Então, fui ao banheiro. E quando voltei, eu congelei. Felix estava lá,
Ele estava sentado em uma mesa, do outro lado do bar, com André, Maurício e mais 3 caras do grupo dele. Eles ainda não tinham me visto. Imediatamente, disse a Carla que precisávamos ir embora. Mas quando eu estava pegando minha jaqueta, André me viu. Ele se aproximou com um sorriso presunçoso e fez comentários altos, para que todos ouvissem. Olha só quem está aqui. Ainda chorando pelo seu cofrinho? Ele riu. O Félix passou a semana toda deprimido por causa da sua reação exagerada. Não é como se ele tivesse gastado seu dinheiro com drogas. Foram só férias com uma gostosa. Eu senti meu sangue ferver. Qualquer garota e qualquer cara teriam feito o mesmo. Tentei me manter firme, lembrando-o de que Félix havia roubado de mim, mas André apenas revirou os olhos dramaticamente. A essa altura, Félix percebeu a comoção e estava vindo com Maurício. E os outros, bloqueando efetivamente nosso caminho para a porta. Félix agiu com tanta naturalidade, como se simplesmente tivéssemos nos esbarrado no supermercado. Continuou insistindo que eu precisava desbloqueá-lo para que pudéssemos resolver isso. Quando afirmei com firmeza que não havia nada para resolver, pois ele roubou meu dinheiro e me traiu, Maurício e outro cara começaram a rir. A defesa de Félix foi patética. Ele admitiu que pegar o dinheiro sem pedir foi errado, mas alegou que não era roubo porque estamos juntos e o que é seu é meu. Ele insistiu que Jasmine era apenas uma amiga e que não era uma viagem romântica, já que André e Maurício também estavam lá. Era uma viagem de grupo. Quando apontei que o Instagram de André literalmente os chamava de pombinhos, André murmurou algo sobre ser apenas uma brincadeira. Foi então que ouvi uma voz feminina atrás de mim. A humilhação atingiu um nível totalmente novo. Era Jasmine. Ela perguntou se eu era a garota tendo um colapso por alguns dólares. Tentei explicar que ele roubou minhas economias, mas ela me olhou de cima a baixo com uma expressão de pena e disse: patético. Ficar tão nervosa por 2.000. Corrigi. Na verdade, foram 2.550. Demorei mais de 1 ano para juntar esse dinheiro. Ela jogou a cabeça para trás e riu. Isso é ainda mais triste. Olhei para Félix, esperando que ele me defendesse, ou ao menos dissesse para ela recuar. Em vez disso, ele estava olhando para o chão, com um pequeno sorriso brincando nos cantos da boca. Foi quando me dei conta. Ele contou tudo a eles. Eles estavam rindo sobre isso, sobre mim. A garota que foi estúpida o suficiente para ser roubada. A garota que foi patética o suficiente para se importar. Carla, a santa que ela é, anunciou que estávamos indo embora e empurrou Maurício para o lado. Enquanto nos afastávamos, ouvi mais risadas atrás de nós. Jasmine fez questão de falar alto o suficiente para que eu ouvisse. Nossa, Félix! Você se esquivou de uma bala. Já pensou em estar com alguém tão financeiramente instável? Saí antes que as lágrimas começassem. Carla me abraçou enquanto eu tentava me recompor. Depois, pedi um Uber para nos levar de volta para minha casa. No carro, Carla me disse que Félix e seus amigos sempre foram idiotas e que ela nunca entendeu o que eu vi nele. No meu apartamento, Carla ficou comigo. Pedimos pizza, abri uma garrafa de vinho e ela me deixou desabafar. Mostrei a ela as mensagens que Félix tinha enviado do telefone de Maurício, e ela me ajudou a bloquear mais alguns números que eu nem tinha pensado. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem direta no Instagram. De Jasmine. Quase não abri, mas a curiosidade levou a melhor. A mensagem confirmou meus piores medos. Ela e Félix estavam se vendo há meses. Ele dizia para ela que nós já estávamos basicamente terminados e que éramos apenas colegas de quarto. Jasmine disse que achou nojento quando descobriu que ele roubou meu dinheiro, mas queria que eu soubesse de toda a verdade. Que não começou com Cancún. Tirei um print da conversa e então a bloqueei também. Todas aquelas noites trabalhando até tarde. Os fins de semana em que ele estava ajudando um amigo a se mudar. As ligações misteriosas que ele atendia do lado de fora. Tudo fazia sentido agora. Mostrei a mensagem para Carla quando ela acordou. Ela não ficou surpresa. Apenas apontou que homens como Félix não simplesmente decidem roubar e trair do nada. Eles planejam isso. Sábado. Montando um plano passeio sábado colocando minha vida em ordem. Liguei para meu senhorio, expliquei a situação e perguntei se podia trocar as fechaduras, já que Félix não estava no contrato. Ele concordou em enviar um chaveiro na segunda de manhã. Fui ao banco e abri uma conta nova em um banco completamente diferente. Transferi o pouco dinheiro que me restava. Mudei todas as minhas senhas.
Ativei a autenticação de 2 fatores em tudo. Carla me ajudou a vasculhar meu apartamento, reunindo tudo o que Felix deixou para trás. Não era muita coisa. Algumas roupas, uma escova de dentes, alguns videogames. Nada que valesse a pena brigar. Domingo. Algo mudou, acordei me sentindo diferente. Não exatamente melhor, mas mais clara. A humilhação de sexta à noite ainda doía, mas por baixo dela havia outra coisa. Raiva. Não aquela raiva quente e impulsiva de quando descobri tudo. Mas algo frio, focado. Eles achavam que eu era patética? Ótimo. Deixem eles pensarem isso. Mas eu não ia simplesmente desaparecer. Passei o domingo limpando meu apartamento de cima a baixo. Joguei fora qualquer coisa que me lembrasse de Felix. Reorganizei os móveis. Pode parecer bobo, mas parecia que eu estava recuperando meu espaço. Também fiz um plano de orçamento para reconstruir minhas economias. Levaria tempo, mas eu já tinha feito isso antes. Segunda-feira de manhã, chaveiro veio e trocou minhas fechaduras. Senti um peso saindo dos meus ombros. Felix não pode mais simplesmente entrar. Fui trabalhar. Quando verifiquei meu telefone no almoço, vi 3 chamadas perdidas. De Felix, não de outro número. Do número real dele. Devo ter perdido uma chamada enquanto o bloqueava. Gente, eu ouvi a mensagem de voz que ele deixou. Seu tom mudou completamente desde sexta-feira à noite. Ele parecia preocupado, quase em pânico, dizendo que precisávamos conversar porque Jasmine estava dizendo algumas coisas malucas que não eram verdade. Ou pelo menos não tudo. Ele terminou com: "Eu sinto sua falta." Eu apaguei sem ligar de volta. Quando cheguei em casa do trabalho, havia um pequeno envelope que tinha sido colocado por baixo da minha porta. Dentro, havia $300 em dinheiro e uma nota. Começando a pagar. "Você de volta. Podemos, por favor, conversar? $300 de 2.550. E ele pensou que isso consertaria as coisas. Não tenho certeza de qual é o jogo dele agora. Talvez Jasmine o tenha largado depois de descobrir que ele é um ladrão. Talvez seus amigos tenham se entediado com o drama e ele não tenha ninguém para sair. Talvez ele tenha percebido que morar a 40 minutos do trabalho, na verdade, é uma droga. Seja lá o que for, eu não estou interpretando o Félix que eu pensei que sabia, que nunca existiu. O verdadeiro Félix roubou meu dinheiro, me traiu por meses, deixou seus amigos zombarem de mim e ficou parado enquanto sua outra namorada me chamava de patética. Carla está vindo de novo hoje à noite para me ajudar a redigir um texto, deixando bem claro que terminamos, e ele precisa parar de entrar em contato comigo. Ela também sugeriu que eu documentasse tudo, caso eu precise obter uma ordem de restrição, o que parece extremo. Mas depois da última semana, eu não colocaria nada além dele. Atualizarei novamente se algo significativo acontecer. Segunda. Atualização. Obrigado a todos pelo apoio esmagador em minhas postagens anteriores. Ler seus comentários foi reconfortante e revelador. Muitos de vocês pediram outra atualização, então aqui está. Já se passaram quase 2 semanas desde o incidente no bar onde Felix, Jasmine e seus amigos me humilharam. Desde então, Felix intensificou suas tentativas de entrar em contato comigo. Os $300 que ele colocou por baixo da minha porta foram apenas o começo. Ele apareceu no meu local de trabalho 2 vezes. Tive que contar ao meu supervisor sobre a situação, o que foi humilhante. Enviou flores com bilhetes de desculpas e até a mãe dele me ligou. Não atendi na quinta-feira passada de manhã. Acordei e descobri que meu carro tinha um pneu furado. No começo, pensei que era apenas azar, até que notei um pequeno furo que parecia deliberado. Não posso provar que Félix fez isso, mas o momento parece suspeito. Eu já estava atrasado, então tive que chamar um Uber para ir trabalhar e lidar com o pneu depois, só mais uma despesa que eu não precisava. Essa foi a gota d'água. Depois do trabalho, fui direto para a casa da Carla, em vez de ir para casa. Fiquei com medo de que o Félix pudesse estar esperando no meu apartamento e eu precisava de espaço para pensar. Carla fez o jantar para nós e nos sentamos para descobrir uma estratégia real, não apenas bloqueá-lo e esperar que ele fosse embora, mas um plano abrangente para retirá-lo da minha vida permanentemente. Você precisa pensar nisso como um jogo de xadrez, Carla disse. Ele fez seus movimentos, agora é sua vez. Eu nunca fui bom em xadrez, mas entendi o que ela quis dizer. Até agora, eu estava reagindo a Félix, trocando minhas fechaduras depois que ele tentou vir, bloqueando números depois que ele me contatou.
Eu precisava ser proativo em vez de reativo. Fizemos uma lista de tudo que eu precisava fazer. Mudar de casa completamente enquanto Félix está no trabalho. Desembaraçamento financeiro, documentar tudo, contatar sua família, entrar em contato com amigos em comum e preparar-me para uma potencial escalada. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Me senti mal por isso, mas eu precisava de um dia para colocar meu plano em ação. Primeiro, liguei para meu senhorio e expliquei a situação com mais detalhes. Para minha surpresa, ela foi incrivelmente compreensiva. Ela concordou em me deixar sair do meu contrato com apenas 30 dias de aviso, em vez dos habituais 60. Depois, fui ao meu banco e falei com um gerente sobre minhas contas. Eu já tinha aberto uma nova conta em um banco diferente, mas queria ter certeza de que não havia conexões persistentes. Também verifiquei meu relatório de crédito para ter certeza de que Félix não tinha aberto nada em meu nome. Felizmente, ele não tinha ido tão longe. Passei a tarde fazendo um inventário detalhado de tudo no meu apartamento, tirando fotos dos meus pertences. Separei as coisas em categorias. Coisas que definitivamente eram minhas de antes de Félix, coisas que compramos juntos e itens que eram claramente dele. Para as compras conjuntas, fiz anotações sobre quem pagou o quê. Naquela noite, comecei a arrumar meus itens essenciais. Documentos importantes, pertences sentimentais e roupas suficientes para uma semana. Carla me ajudou a mover isso para sua casa para armazenamento temporário. O próximo grande passo foi entrar em contato com a família de Félix. Essa era a parte que eu mais temia. Félix é próximo de seus pais, especialmente de sua mãe, que sempre foi boa para mim. Eu rascunhei e reescrevi uma mensagem para ela, tentando encontrar o equilíbrio certo entre informativo e acusatório. No final, mantive-a simples e factual. Expliquei que Félix havia tirado dinheiro da minha conta sem permissão, usado para sair de férias com outra mulher, e que, quando confrontado, ele havia sido desdenhoso e cruel. Incluí capturas de tela do meu extrato bancário mostrando a retirada, as postagens de André no Instagram de Cancún e a mensagem de Jasmine confirmando que eles estavam se vendo há meses. A resposta dela veio na manhã seguinte. Lena, estou chocada e desapontada ao ouvir isso. Eu criei Félix melhor do que isso. Sinto muito pelo que você está passando. Vou falar com ele. Senti um peso saindo dos meus ombros. Ela acreditou em mim. Eu não tinha percebido o quanto precisava dessa validação até obtê-la. A próxima parte do plano foi mais complicada. Entrar em contato com amigos em comum. Félix e eu compartilhamos vários grupos de amigos. Eu sabia que precisava me antecipar a qualquer narrativa que ele pudesse estar contando. Decidi começar com o nosso amigo mais em comum, Augusto. Ele conhece Félix há mais tempo do que eu, mas sempre foi justo. Perguntei se poderíamos nos encontrar para um café, e ele concordou. No café, dei a ele a versão condensada dos eventos, mostrando a ele as mesmas evidências que enviei para a mãe de Félix. A reação dele me surpreendeu. Eu sabia que algo estava errado. Ele disse que Félix estava agindo de forma estranha, há meses, dando desculpas para não sair com o antigo grupo, e na semana passada ele estava perguntando se alguém poderia emprestar dinheiro para ele alugar. Isso era novidade para mim. Alugar? Ele nunca teve problemas para pagar o aluguel. Antes, ele disse algo sobre despesas inesperadas. Eu acho que uma viagem para Cancún seria suficiente. Antes de partirmos, Augusto prometeu esclarecer as coisas com nossos outros amigos. Nem todo mundo vai acreditar, ele avisou. André e Maurício estão muito na cola de Félix para ver a realidade, mas a maioria das pessoas vai entender. Nos próximos dias, eu continuei executando meu plano. Encontrei um pequeno apartamento-estúdio do outro lado da cidade, que eu poderia pagar sozinha. O senhorio concordou com um contrato de arrendamento de 6 meses, e eu poderia me mudar na semana seguinte. Também contatei minha operadora de telefone e mudei meu número. Enviei o novo número apenas para pessoas em quem confiava completamente. Carla, minha família, alguns amigos próximos e meu supervisor no trabalho. A parte mais difícil foi regressar ao meu apartamento para embalar tudo o resto. Escolhi uma terça-feira, quando sabia que Félix estaria trabalhando em turnos duplos no armazém. Carla e Augusto vieram ajudar, juntamente com a caminhonete de Augusto. Estávamos quase terminando quando meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Atenção! Félix acabou de sair do trabalho mais cedo. Disse que não estava se sentindo bem. Era de Danny, um cara que trabalha com Félix.
Nós o conhecemos em um piquenique da empresa no verão passado. Eu nem tinha pensado em avisá-lo sobre a situação, mas aparentemente Augusto tinha entrado em contato com ele. Meu coração começou a disparar. Ainda tínhamos pelo menos mais uma hora para fazer as malas, e Félix poderia chegar a qualquer minuto. Trabalhamos em silêncio intenso, jogando coisas em caixas sem muita organização. Tínhamos acabado de carregar a última caixa quando o carro de Félix entrou no estacionamento. Augusto rapidamente entrou em sua caminhonete, e Carla e eu pulamos, no meu carro. Quando saímos da vaga de estacionamento, Félix nos viu. A expressão em seu rosto quando ele percebeu o que estava acontecendo foi confusão, depois choque, depois raiva. É algo que nunca esquecerei. O resto do dia foi um borrão, de caixas de mudança, montando móveis e pulando toda vez que meu telefone tocava. Félix de alguma forma conseguiu meu novo número e estava enviando uma torrente de mensagens, variando de desculpas a raiva e súplicas. Eu não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, tirei capturas de tela e as adicionei à minha crescente pasta de documentação. Naquela noite, dormindo no meu novo lugar, eu me senti estranhamente calma. O apartamento era simples, apenas um colchão no chão, caixas por todo lado e a geladeira vazia, exceto por uma caixa de pizza e um pouco de cerveja. Augusto trouxe. Nenhuma lembrança de Félix. Sem me perguntar se ele apareceria sem avisar, na manhã seguinte acordei com uma mensagem de voz da mãe de Félix. Ela parecia cansada e triste. Lena, eu falei com Félix. Ele admitiu tudo. Eu não sei o que dizer, exceto sinto muito. Ele não foi criado dessa forma. Se você precisar de alguma coisa, por favor, me avise. Já faz 3 dias desde a mudança. As tentativas de Félix de entrar em contato comigo se tornaram menos frequentes, mas mais desesperadas. Ontem, ele me enviou um e-mail dizendo que Jasmine havia terminado com ele depois de descobrir toda a história e que ele percebeu o erro que cometeu. Eu não respondi. Ainda estou com Carla na maioria das noites, indo apenas para meu novo lugar, para pegar roupas ou outras necessidades. Ainda não estou totalmente acomodada, em parte porque ainda estou organizando tudo, mas principalmente porque tenho medo de que Félix possa, de alguma forma, descobrir onde eu moro. Toda a situação é exaustiva, assustadora e triste. Última atualização. Oi, pessoal. Já faz cerca de 3 semanas desde minha última atualização e muita coisa aconteceu. Primeiro, obrigado a todos pelos conselhos e apoio. Ler seus comentários me ajudou a permanecer forte quando fui tentada a responder a Félix. Várias pessoas sugeriram comprar uma câmera de segurança para meu novo apartamento. Segui esse conselho e encomendei uma câmera de campainha barata da Amazon. Depois que me mudei e entrei em contato com a família e amigos de Félix, houve silêncio de rádio dele por cerca de 4 dias. No começo, fiquei aliviada, pensando que talvez ele finalmente tivesse entendido a mensagem e estivesse seguindo em frente. Eu deveria ter pensado melhor. O silêncio foi quebrado na segunda-feira de manhã. Eu estava me preparando para o trabalho quando meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de outro número desconhecido. Eu sei que você está lendo isso. Você não pode simplesmente jogar fora 3 anos. Precisamos conversar. Eu bloqueei o número sem responder. Na hora do almoço, ele encontrou outra maneira de entrar em contato comigo, dessa vez por meio de uma conta falsa do Instagram. A mensagem era mais longa, mas essencialmente a mesma. Eu estava exagerando, ele cometeu um erro, e nós poderíamos resolver isso. O que me impressionou foi como ainda não havia um reconhecimento real do que ele tinha feito. Não me pediu desculpas por ter roubado de mim ou me traído por meses. Só disse que cometeu um erro, como se tivesse esquecido de tirar o lixo naquela noite. Augusto mandou mensagem perguntando se eu queria jantar. Ele tem ligado regularmente desde que me ajudou a mudar de casa. Augusto me contou o que ele tinha ouvido falar. Aparentemente, a vida de Félix estava começando a desmoronar. Jasmine tinha rompido tudo completamente depois de descobrir a história completa de várias fontes. Ela tinha a impressão de que Félix e eu éramos basicamente colegas de quarto que ocasionalmente ficavam juntos, não um casal comprometido por 3 anos. Os pais de Félix o cortaram financeiramente. Eu não sabia que eles estavam ajudando-o com as contas, mas aparentemente estavam cobrindo seu seguro de carro e plano de telefone. André e Maurício ainda estavam saindo com Félix, mas a maioria dos nossos outros amigos se distanciou mais significativamente. Félix estava lutando para pagar o aluguel do apartamento dele, que sempre foi mais caro que o meu.
E sem o meu lugar como uma opção para dormir mais perto do trabalho, ele estava gastando mais com gasolina, além de ter estourado suas economias na viagem para Cancún. Na manhã seguinte, acordei com um e-mail da mãe de Félix. Ela queria me encontrar para um café e devolver algumas das minhas coisas que estavam na casa deles. Quando cheguei, ela já estava lá, parecendo cansada, com olheiras. Ela se desculpou pelo comportamento de Félix e mencionou que ele tinha voltado para casa temporariamente porque não tinha dinheiro para o aluguel dele. Ele não estava lidando bem com isso, bravo com todos e sem entender que essas eram as consequências naturais de suas ações. Antes de nos separarmos, ela me abraçou e disse que eu merecia mais dele. Eu chorei no meu carro depois, não por Félix, mas pelo relacionamento que eu pensei que tínhamos, pelo futuro que nós tínhamos planejado, pela pessoa que eu acreditava que ele era. Os próximos dias foram relativamente calmos. Eu me estabeleci em uma rotina no meu novo lugar e comecei a reconstruir minhas economias. Por breves períodos, eu esquecia toda a situação de Félix. Então, na sexta-feira, aconteceu. Eu estava no supermercado quando vi Maurício me observando do final de um corredor. Meu estômago embrulhou. Se Maurício estava aqui, Félix estava por perto também. Eu fui para a saída e quase colidi com André no estacionamento. Surpreendentemente, André se desculpou por seu comportamento no bar naquela noite. Ele admitiu que Félix tinha dito a eles que estávamos nas pedras e que o dinheiro era parcialmente dele, de qualquer maneira. Quando perguntei o que motivou essa mudança de ideia, André revelou que Félix estava se comportando estranhamente, zangado o tempo todo, pedindo dinheiro emprestado sem pagar, até mesmo ficando bêbado e dando um soco na parede do banheiro de Maurício. O mais preocupante era que Félix continuava falando de mim como se eu fosse voltar a qualquer momento. Quando cheguei em casa, havia um pacote encostado na minha porta com meu nome escrito à mão por Félix. Dentro, havia $500 em dinheiro e uma carta confusa, alternando entre desculpas, explicações e, por favor, me dê outra chance. Ele mencionou vender seu console de jogos para começar a me pagar e que ele tinha ido a 2 sessões de terapia. Mais tarde, naquela noite, meu telefone tocou com um número desconhecido. Contra meu melhor julgamento, respondi. Era Félix, falando arrastado. Ele perguntou se eu tinha recebido seu pacote e mencionou fazer um bico para me pagar de volta. Quando eu confirmei que tinha recebido, seu tom ficou desesperado. Ele divagou sobre tudo desmoronando. Seus pais o tratando como um adolescente. Jasmine se recusando a falar com ele. Amigos pensando que ele era um. Ele insistiu que as pessoas cometem erros e que eu não poderia jogar fora 3 anos por causa de um erro. Eu apontei que não foi um erro, mas uma série de escolhas deliberadas. Ele começou a chorar, implorando por outra chance. Eu simplesmente disse adeus e desliguei, bloqueando o número. Em minutos, meu telefone começou a vibrar com mensagens de voz de outros números. As primeiras eram chorosas, pedindo, mas as últimas eram raivosas, quase assustadoras. A última mensagem de voz, deixada às 2h37 da manhã, era apenas Félix gritando incoerentemente, com frases como arruinou minha vida e nunca me amou, antes de se transformar em gritos ininteligíveis. Salvei todas as mensagens de voz e as enviei para Carla e Augusto. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de texto de Félix, mãe se desculpando pelo comportamento dele. Ela disse que eles pegaram as chaves do carro dele e estavam procurando ajuda mais intensiva para ele. Já faz 2 dias desde as mensagens de voz. Félix não tentou entrar em contato comigo novamente, mas ainda estou nervosa. Estou ficando com Carla. Novamente, apenas para ficar segura. Não sei o que acontece a seguir. De qualquer maneira, não vou voltar. Não depois de tudo o que aconteceu. Não depois de ouvir aquela mensagem de voz. Bom, o que você acha que é mais difícil de enfrentar? Uma traição emocional ou a quebra de confiança por decisões deliberadas? E como você acha que Félix poderia ter lidado com a situação de maneira diferente para salvar o relacionamento? Escreve. Aqui nos comentários, quero saber como você reagiria. Se gostou da história, clique em curtir e aproveita para se inscrever no canal e assim você não perde nenhuma novidade.